Fala galera, vamos dar início aqui à nossa aula 8. Vamos falar um pouco sobre potencial elétrico de um campo gerado por uma partícula carregada. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Vamos imaginar que a gente coloca uma carga geradora, uma carga carregada em uma região do espaço. Como todo mundo já sabe, né, essa carga geradora vai alterar as propriedades físicas daquela região do espaço, produzindo um campo elétrico, consequentemente também potenciais elétricos, né? Em virtude da minha energia potencial elétrica, beleza? E um outro ponto, um ponto desse espaço, eu vou lá e coloco uma carga de prova Qzinho. E essa carga de prova Qzinho está a uma distância D da minha carga geradora, beleza? Só para relembrar, essa expressão aqui a gente também já viu em aula já, que seria a minha energia potencial elétrica calculada a uma distância D da minha carga geradora. Tem essa seguinte carinha aqui. Mas vale lembrar também que a gente consegue calcular a energia potencial eletrostática, energia potencial elétrica, pegando aqui o produto entre o meu potencial elétrico vezes a minha carga de prova. Agora note que essas duas expressões são iguais, né? E o que vai acontecer se a gente igualar essas duas? Vamos ver? Igualando as duas equações, note que dos dois lados a gente tem Qzinho aqui, Qzinho aqui. Então a gente pode mandar os dois dormir, ficando apenas com essa expressão aqui, que seria o meu potencial elétrico, como eu vou calcular meu potencial elétrico a uma certa distância da minha carga geradora. Agora eu queria que vocês notassem algumas relações aqui. Notem que o meu potencial ele depende apenas da minha carga geradora. Ou seja, nesse ponto aqui da minha carga de prova tá, eu posso alterar esse valor aqui da minha carga de prova. Posso aumentar ele, posso diminuir, que não vai influenciar bexiga nenhuma no meu potencial elétrico nesse ponto aqui. Porque o meu potencial ele vai depender apenas da minha carga geradora. Beleza? Então, eu posso aumentar ou diminuir o valor aqui da minha carga de prova, que o meu potencial nesse ponto vai continuar o mesmo. Outra relação importante é vocês notarem que quando eu aumento a minha distância em relação à minha carga geradora, esse potencial ele vai diminuindo. E o inverso também é verdade. Se eu diminuo a distância, se eu aproximo mais essas cargas, a gente vai ter um potencial elétrico maior, ok? Então, saquem essas duas relações, tente fixar bem essas duas relações que vocês conseguem resolver bastante questões só analisando isso daí, beleza? Aqui eu trouxe um gráfico representativo do potencial em função da distância. E a gente vai analisar esse potencial quando a minha carga geradora ela é positiva, beleza? Minha carga geradora sendo positiva, a gente vai ter essa hipérbole aqui, beleza? E notem que à medida com que eu vou me afastando, o meu potencial vai diminuindo. Que nem aqueles gráficos lá que a gente viu nas aulas passadas. Ó, à medida que minha distância vai aumentando, meu potencial vai diminuindo. Ok? Agora vamos entender como é o comportamento desse gráfico para uma carga negativa. Ah, professor, é a mesma coisa, né? Eu aumento a distância, o meu potencial diminui. Vamos ver se é mesmo assim. Notem que aqui o meu potencial ele começa negativo, né? Ele começa abaixo de zero. Começa aqui. À medida com que eu vou aumentando a minha distância, esse potencial ele vai aumentando também. É o que, professor? Como assim ele vai aumentando também? É o seguinte. Imagine que aqui ele começa em menos 4. Então, para ele aumentar, ele tem que ir para o menos 3, e não para o menos 5.
Porque se ele for para o menos 5, ele está ficando cada vez mais negativo. Então ele vai ter que ir para o menos 3. O menos 3 ele vai para o menos 2. O menos 1 até chegar a 0. Beleza? E quando ele chega, quando o potencial ele tende a 0, é quando a minha distância ela tende ao infinito. Ela vai para um espaço suficientemente muito afastado da minha carga, que a gente considera aquele espaço ali meio que no infinito. Naquele ponto a gente vai ter essa aproximação aqui para o potencial igual a 0, ok? Então agora vamos entender como é que a gente calcula o potencial elétrico em uma região que está sob influência de mais de uma carga. Então vamos colocar aqui nesse espaço uma carguinha, duas cargas, tá bom? Não, vamos botar mais uma, só mais uma. Pronto, tá bom. Eu poderia colocar mais quantas cargas eu quisesse, mas eu quis colocar só 4, beleza? Agora vamos calcular, vamos entender como é que calcula o potencial em um ponto desse espaço aí. Eu quero saber o meu potencial no ponto A. Como é que a gente faz para calcular o meu potencial no ponto A? Então, galera, vale a gente lembrar que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Como ele é uma grandeza escalar, no ponto A aí basta a gente somar todos os potenciais da minha carguinha Q1, Q2, Q3 e Q4 no meu ponto A. Então basta a gente somar esses potenciais aí. Professor, se tivesse mais cargas, tivesse uma quinta carga aí, o seu potencial também seria somado. E assim somando todos esses potenciais, a gente encontraria o potencial no ponto A. Mas lembrando que a gente ia ter que levar o sinal das cargas, né? Se a carga Q1 fosse negativa, ela produziria um potencial negativo. Se a carga Q2 fosse positiva, ia produzir um potencial positivo e assim sucessivamente. Beleza? Agora vamos resolver alguns exercícios para fixar isso que a gente viu. Ok? O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica putenforme Q no vácuo é mostrado a seguir. Considere a constante eletrostática do vácuo, QO, né? Pode-se afirmar que o valor da carga aqui é... Muito bem, galera. É bastante importante a gente notar que aqui no gráfico ele forneceu o meu potencial elétrico e forneceu a minha distância. Então ele já forneceu duas coisas, né? E lembrando que a minha distância está em centímetros. Como ela está em centímetros, a gente tem que transformar ela em metros. Muito bem. Relembrando aqui a equação do meu potencial elétrico, a gente pode encontrar o potencial elétrico usando essa seguinte equação, né? O potencial é igual a constante do meio vezes a carga geradora dividido pela distância, ok? Como ele deu a distância e deu o meu potencial e a constante, basta a gente isolar a carguinha geradora aqui e encontrar seu valor, ok? Então vamos lá, substituindo aqui os valores, a gente vai ter a constante, né? Esse valor aqui. E a minha distância, que estava em centímetros, aqui eu já transformei em metros, ok? Realizando essa divisão aqui, 9 vezes 10 a 9 dividido por 3 vezes 10 a menos 2, a gente chega nessa seguinte expressão. Agora, passando essa expressão aqui para esse lado aqui, dividindo, a gente encontra a minha carga geradora, que ela é igual a 0,1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Ok? Então é um do item D aí. D de Deus. Vamos para a próxima. Na figura tem-se um triângulo equilátero de lados iguais a 3 metros. Nos vértices A e B foram fixadas cargas elétricas de mais 5 microcoulombs e menos 5 microcoulombs. Calcule o potencial elétrico resultante no ponto C. Muito bem, galera. Eu vou analisar essa questão aqui sem a gente fazer cálculo nenhum. A gente tem que meu potencial em C, deixa eu deixar mais bonitinho aqui.
o meu potencial em C, ele vai ser a soma do potencial gerado pela minha carga A mais o meu potencial gerado pela carga B. Agora perceba uma coisa aqui. A distância que A que B está em relação a C é a mesma que a distância que A está em relação ao ponto C. Ok? Relembrando, a gente sabe que a equação do potencial é igual a constante eletrostática vezes a minha carga geradora dividido pela distância. Agora notem, galera, que o módulo das minhas cargas elas são iguais, só que elas estão carregadas com sinais diferentes, né? E a distância que a carga A está em relação a C e a carga B está em relação a C é a mesma. Então já dá para sacar aí que o potencial da carga A e da carga B em módulo eles serão iguais, mas eles terão sentidos diferentes, né? Porque uma carga é positiva e a outra carga é negativa. Beleza? Então, dessa forma, a gente pode afirmar, sem realizar cálculo nenhum, sem substituir valor nenhum, que o meu potencial em C é nulo, é igual a zero. Ok? Mas para a gente matar o pau e mostrar a cobra, ou ao contrário, matar a cobra e mostrar o pau, vamos aplicar aí a equação, substituindo os valores direitinho e ver no que dá, ok? A gente tem aí que o potencial em C vai ser a soma dos potenciais, né, de VA e VB. O meu potencial em A vai ser a constante vezes a carga geradora A dividido pela distância, que ela está em relação a C, mais a minha constante vezes a carga B dividido pela distância, que ela está em relação a C. Substituindo aqui os valores das cargas, a gente vai ter a seguinte expressão. Mas note que minha carga B ela é negativa. Ela é menos 5 vezes 10 é menos 5 coulombs. Então, notem que essa expressão aqui é exatamente igual a essa daqui. A única diferença é que essa aqui é negativa. Então, aqui a gente matou o pau e mostrou a cobra. De novo, matou a cobra e mostrou o pau. Não, ao contrário, matou o pau e mostrou a cobra aqui. O meu potencial em C é igual a zero. Ok, galera? Agora, se ele pedisse para a gente calcular o potencial em outra região, por exemplo, uma região, sei lá, aqui, esse ponto aqui. Agora, notem que a distância entre as duas cargas em relação a esse ponto é diferente. Vou chamar aqui de ponto X. Então, o meu potencial aqui seria diferente desse valor aí que a gente obteve aí, né? No ponto C. Então, aqui a gente já teria outro potencial diferente. Aqui. Aí, para calcular, a gente precisaria saber essa distância do ponto A até o ponto X e essa distância aqui do ponto B, da carga B, até o ponto X. Ok?